Bom, hoje nós vamos dar continuidade a respeito de cura e libertação, né? E o Senhor ministrou nossos corações para falar, no meu da Ju, para falar a respeito de idolatria. Idolatria. É algo um pouco pesado para falar, né? Mas o Senhor nos deu graça. Porque assim, eu fui muito ministrado por essa palavra. Porque realmente, antigamente eu tinha uma visão, acho que bem limitada, do que era idolatria. Eu acredito que se perguntar aqui, acho que muitos vão concordar comigo, o que é uma idolatria, né? O que é uma pessoa idólatra? E acredito que quem adora imagens de escultura, quem adora outros deuses, eu acredito que a maioria iria falar ou pensar a respeito. Mas hoje eu quero dizer que não é só isso. Muitas vezes a gente aponta para uma outra religião e a gente fala, aquelas pessoas são idólatras. Aquele irmão, ele é idólatra. Aquela irmã, ela é idólatra. Mas a gente esquece de olhar para nós. E muitas vezes nós, aqueles que primeiro apontamos, somos os mais idólatras. Então nós vamos começar essa palavra de hoje. Eu quero que durante a palavra você reflita a respeito. Que você permita, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Não se feche. Não se feche. Porque o nosso Deus é um Deus que mostra e que nos ajuda, que nos dá força para que a gente seja liberto de toda e qualquer idolatria, de todo e qualquer pecado. O que nós não podemos é ouvir a verdade e permanecer no erro, permanecer no pecado. É isso que não podemos. Então hoje, eu quero te convidar a olhar para dentro de si, analisar a si próprio diante dessa palavra. Será que eu sou uma pessoa idólatra? Será que eu preciso me arrepender dessa idolatria? Será que essa idolatria influenciou ou está influenciando na minha vida? Será que eu achava que estava tudo certo na minha vida, que estava tudo tranquilo, que eu estava servindo a Deus, mas eu estava sendo idólatra, ao ponto de entristecer ao Senhor? Porque o nosso Deus, Ele não compactua Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Ele não compartilha com ninguém. Não houve, não há e nunca haverá um Deus como o nosso Deus. Amém? Estão comigo? Então bora, vamos lá. Eu quero começar aqui lendo Êxodo, para quem estiver nos acompanhando, Êxodo 20, do versículo 2 até o 5 eu vou ler, tá? Vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos teus pais e nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam.
Eu quero continuar aqui lendo em Salmos. A Gil, ela já falou, mas eu só quero repetir aqui 4 versículos. Salmos 135, versículo 15 ao 18. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornam os que fazem, e todos os que confiam neles. Então aqui, nós falamos a respeito da idolatria que todo mundo já tem uma noção, que já conhece, que seria adorar imagens de esculturas. Eu não quero aqui apontar ou acusar uma denominação, uma igreja, não. Mas eu quero falar o que está escrito na palavra. E a palavra fala que não é certo, que nós não devemos adorar. E aqui ficou bem claro: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem garganta, mas não falam, tem a boca, mas não falam. E em Isaías 43 fala: eu sou o Senhor, o único Deus. Antes de mim, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum se haverá. Então Deus é Deus. Ele não divide. Ele não divide. Agora, será que é só isso? Será que é só isso? Não devo adorar imagens de escultura, tá tudo bem, eu não sou um idólatra. Será que é só isso? Vamos ver um pouquinho mais. Sabia que uma admiração excessiva a alguém, a um clube, a um time de futebol, também pode ser considerado uma idolatria? Uma admiração excessiva. Eu invisto mais tempo assistindo, jogando um determinado jogo, filmes. Eu posso idolatrar a Netflix? Pode. O que está tomando mais o seu tempo? Porque assim, vamos pensar aqui. Nós falamos aqui em outras pregações a respeito de intimidade com Deus. A respeito de fome e sede. A respeito de conhecer mais a Deus. Então, quando você tem intimidade com Deus, e você verdadeiramente conhece a Deus, você quer mais. Você quer muito mais. Você fala, cara, você provou de uma experiência, você teve um encontro com o Senhor, e você fala, nossa, uau, é isso. Eu nunca provei disso. Então você vai querer mais, você vai querer cavar mais, ir mais fundo. E além do que somente você estar num culto, ouvindo a palavra, você fala, nossa, estou curioso, estou sedento, agora eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero ir além, porque eu percebi que o Deus que eu sirvo, ou o Deus que eu acabei de conhecer, o verdadeiro Deus, Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Ele quer eu perto dele. Ele me chama de filho, de amigo. Ele não te quer distante. Ele não te quer distante. O que te afasta de Deus? Tá bom. Como que eu identifico se eu tenho idolatria por alguma coisa?
Como que eu identifico? Eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus chegasse para você, a minha esposa, a Ju, ela usou essa frase, eu achei muito interessante. Se Deus chegasse para você hoje e falasse: eu não quero que você se relacione com tal pessoa, o que você faria? Como seu coração reagiria diante desse pedido de Deus? Você se fecharia? Talvez essa pessoa seja o seu ídolo. Se Deus pegasse e falasse: eu não quero, me entregue esse carro. Vamos usar outro exemplo. Esse carro. Entregue para mim esse carro. Entrega para mim outro objeto, uma riqueza, algo que esteja tomando o lugar de Deus. Faça essa pergunta agora. Se Deus pedisse, pense em algo para você, como você reagiria? Afetaria o seu coração? Você travaria? Você se fecharia? Talvez esse seja o seu ídolo. Talvez esse seja o seu ídolo. Pode ser um relacionamento. Essa pessoa que tão famosa que as pessoas literalmente idolatram. Há quantos famosos que são idolatrados por aí? A pessoa segue esse ídolo, sabe tudo que ela postou, sabe tudo que ela fala. Muitas vezes até segue o jeito da pessoa falar. Aí você viu o que a pessoa postou? Não. Aí então, ela falou isso, isso, isso. Tá, mas você fez o seu devocional com Deus hoje? Ah, não fiz. Qual foi a última vez que você orou? Ah, eu não lembro. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, que você procurou se alimentar da palavra de Deus? Ah, quem é Jesus para você? Não sei. Esses ídolos eles te afastam de Deus. Toda idolatria tem uma consequência. Toda idolatria tem uma consequência. Porque você se afasta de Deus. Quando você se afasta de Deus, lembra das brechas que foi falado na última quinta-feira? Das brechas? Você abre brechas. E no mundo espiritual isso tem muito efeito. Às vezes você não está entendendo certas situações que você tem vivido. Pode estar na idolatria que você está vivendo. Se você ler ali em Êxodo, logo vai falar sobre o povo de Deus. Sobre os judeus. Você vai ver ali que eles viveram 400 anos escravos. Eles eram escravos. Eles viviam no Egito e eram escravos. O Senhor levantou Moisés. Falou: você vai libertar o meu povo. Usou Moisés e libertou o povo. O povo cativo durante 400 anos. Escravos durante 400 anos. Deus libertou. E você vai ver durante vários capítulos, versículos, falando a respeito da teimosia do povo. Deus falava: não crieis ídolos, imagens de escultura. Não sejam teimosos. Eu sou o seu Deus. Eu livrei vocês do cativeiro. O povo, quando andava no deserto, ali tinha uma coluna de fogo guiando. O Senhor mandou o maná.
O Senhor mandou codornas. Mandou água. O Senhor supriu as necessidades. O Senhor cuidou do seu povo. E mesmo assim, teimosos. Sempre se virando contra Deus. Durante a passagem vocês vão ver várias situações como essa. Aí você fala, cara, como pode? Deus levantou um homem, Moisés. Deus libertou o seu povo. Deus operou sinais e maravilhas, como nós não vivemos hoje. E mesmo assim, o povo ainda pecava. Ainda continuava errando. Eu falava, Senhor, eu vejo muita semelhança do povo judeu em nós. Somos teimosos. Somos teimosos. Nos voltamos contra Deus em vários momentos. Em vários momentos. Quantas vezes viramos as costas para Deus? Quantas vezes viramos as costas para Deus? Criamos ídolos. Quantas vezes? Deixamos de servi-lo, de agradecê-lo. Deus operou tantos milagres nas nossas vidas. Quantos livramentos. Suprindo todas as nossas necessidades. Nossa, eu lembro de quantos livramentos Deus me deu. De onde Ele me tirou. De onde eu poderia estar hoje. A minha mãe está aqui. A minha família está aqui. Sabe o caminho que a gente poderia ter seguido. Obrigado, Henrique. O caminho que eu poderia ter seguido. Que muitos da minha família poderia ter seguido. E nós não seguimos. E o Senhor até aqui nos trouxe. Mas teve um momento que eu virei as costas para Deus. Eu larguei tudo. E virei as costas para Deus. Larguei tudo. Fiquei longos anos fora do Senhor. Eu não queria saber de ler a Bíblia, não queria saber de orar, não queria saber de crentes. Eu simplesmente olhei para o homem. Olhei para o homem. Mas foi Deus que fez alguma coisa para você? Não. Mas por que você olhou para o homem e abandonou a Deus? Até hoje eu me faço essa pergunta. Por que eu me virei contra um Deus que cuidou de mim? Que esteve comigo em todos os momentos? Mas hoje, graças a Deus, Deus me resgatou daquele lago onde eu estava me afundando. E hoje eu estou sobre a rocha. Firme sobre a rocha. E eu estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. É algo incrível. É uma bênção que... É um testemunho que aqui estou contando. Como alguns já contaram. É o meu testemunho de vida. O Senhor me resgatou. Ainda falando sobre Moisés. Moisés estava ali no monte. Ele falou, fiquem aqui, povo, porque eu vou subir. E ele subiu até o monte. Resumindo a história. Ele subiu até o monte e ficou lá 40 dias. Nossa, e o povo? Como que ficou? O povo ficou ansioso. Ficou preocupado. O que aconteceu com Moisés que ele não desce? Será que ele foi morto? Por que ele não desce? Eu quero ler rapidinho. Romanos 16, 18. Romanos
Vamos lá, Romanos 16, 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Eu quero que fique ventre. Olha a palavra que está sendo utilizada aqui. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas servem a quem? Ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações simples. Quero ler Filipenses. Filipenses 3:19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão daqueles que só pensam nas coisas terrenas. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Então, o que o povo estava fazendo? Enquanto estava preocupado, porque o líder, aquele que livrou eles do cativeiro, ficou fora por muito tempo, estava fora por muito tempo. Então eles ficaram gerando dentro deles a necessidade de um líder, a necessidade de alguém para conduzi-los. Pô, mas quem tirou eles do cativeiro? Foi Deus. Mas eles se esqueceram disso e falaram: vamos fazer um bezerro de ouro. Porque diante de uma necessidade momentânea, de um desejo que foi gerado no seu ventre, eles colocaram para fora. Foi gerado esse ídolo, esse bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, que ele foi feito de ouro, pegaram os brincos de todo mundo, todas as peças, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Criaram ali um ídolo. Esqueceram do que Deus havia feito. Geraram neles essa necessidade, nem digo necessidade, mas um desejo de ter um representante daquele que os libertou do Egito. Olha que perigo. Olha que perigo isso. Eles esqueceram de Deus. E Moisés estava lá em cima recebendo as placas dos 10 mandamentos. E eles não tiveram a paciência. Eles não esperaram. Eles não permaneceram firmes diante de tudo o que Deus havia feito. Bom, eles olharam para a própria necessidade. Que vamos dizer que não é uma necessidade. Não precisava. Mas mesmo assim, aquele povo teimoso, que Deus fala que eles eram teimosos. E Deus fala para Moisés: desce, porque eles estão criando um ídolo. E Deus fica irado com eles. Essa idolatria causou morte. Essa idolatria causou doenças. Morte, estou dizendo morte literal. Aproximadamente 3.000 pessoas foram mortas. Eu quero continuar. Agora, tá, mas o que é idolatria? O que é idolatria? É dar culto a um ídolo para receber algo em troca. Idolatria. Eu cultuo a um ídolo criado, a um Deus,
Deus que vem do imaginário das pessoas, um grupo de pessoas diante do imaginário, diante de uma necessidade de um grupo, ele cria ídolos. E por que ele cria esses ídolos? Porque eles controlam esse ídolo. É uma necessidade que eles têm ali e eles criam aquele ídolo, esperando receber algo em troca. Então esse Deus, ele pode controlar. Nós temos por aí alguns ídolos que foram criados porque a pessoa, ela não consegue ter filhos. Aí ela adora aquele ídolo, esperando em algum momento ter um filho. E outros assim vão, outros exemplos que as pessoas criaram esperando algo em troca. E agora eu te digo, nós somos idólatras? Quando nós vamos cultuar ao Senhor, esperando que Ele nos dê algo em troca, eu digo a você, nós estamos sendo idólatras. Nós estamos sendo idólatras. Pois estamos cultuando a Deus não pelo que Ele é. Não um sacrifício vivo e agradável a Ele. Não pela razão. Mas simplesmente porque eu quero controlar. Senhor, se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu não vou te servir. Se o Senhor não me der aquilo que eu estou pedindo, eu não vou te servir. Só que eu vou te dizer algo, com Deus não se negocia. Ele é Deus. Não houve, não há e nunca haverá outro Deus. Então não adianta você querer negociar com Deus. Não adianta. Você nem negocia. Ele não é um Deus que você controla. Você não consegue controlar a Deus. E quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Nossa! Jesus amado! Hoje, antes de começar, a primeira coisa que eu fiz foi me arrepender. Foi pedir perdão. Por quantas vezes eu achei que coloquei Deus na parede. Falando, eu fiz isso, então eu mereço. Eu fiz aquilo, então eu mereço. Nossa, quantas vezes eu falei, Deus, eu quero mover no sobrenatural. Eu quero ter experiências com o Senhor como eu nunca tive. Eu quero que meus olhos espirituais sejam abertos. Eu quero que meus ouvidos sejam abertos. Que eu ouça a Tua voz. Que eu veja o mundo espiritual. Que eu coloque a mão sobre os enfermos e eles sejam curados. Paralíticos comecem a andar. Aí o que eu fazia? Eu começava a orar, jejuar e orar. Eu falava, Deus, então, eu orei e jejuei aquela semana. Então, eu vou viver isso tudo hoje? Então eu vou dormir e eu quero ter uma experiência com o Senhor. E nada acontecia. E eu orava por cura, mas quando eu orava por cura, já vinha uma dúvida no meu coração. Porque na verdade eu não coloquei minha fé em Deus. Eu coloquei a fé em mim mesmo. E eu falava, Deus amado, por que não dá? E nisso eu ficava frustrado. Nisso eu me frustrava. Nisso eu ficava triste, desanimado. Por quantas vezes eu vivi isso? Foi um processo até eu entender que não é assim que funciona. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. E a gente não coloca Ele numa caixa.
a gente não dita as regras para Ele. Nossa. Senhor, que o Senhor mostre a nós se ainda há um ídolo. Mostre, Senhor, para mim ainda, se ainda há um ídolo, se ainda eu sou um idólatra. Se eu coloco pessoas, se eu coloco bens materiais na frente do Senhor. Se eu tenho colocado algo na sua frente como prioridade da minha vida, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu quero ler aqui Mateus 6:31. Rapidinho. Mateus 6:31. Porque às vezes a gente fica preocupado, né? E diante da necessidade a gente cria deuses, né? Mas eu quero dizer para você que Deus supre as nossas necessidades. Que você não precisa se preocupar com o que vai se vestir, com qual pessoa você vai se relacionar, qual porta de emprego Deus vai abrir. Você não precisa se preocupar com isso. Coloque diante de Deus. Deus, Ele supre as suas necessidades. 6:31-34. Não andeis por inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Quantas vezes a gente já falou isso aqui? Não se preocupa. O povo estava esperando Moisés ali, próximo ao monte, e ficou preocupado. Nossa, mas faz tempo que ele está lá. Quem será o nosso líder? Será que ele morreu? Com a preocupação do dia de amanhã, com que quem será o nosso líder, eles criaram um ídolo. Quando nós não entregamos os nossos sonhos, a nossa ansiedade, os nossos problemas diante de Deus, as nossas necessidades, nós geramos um ídolo. Nós geramos um ídolo e colocamos esse ídolo à frente de Deus. Eu quero ler também Romanos 12:1, rapidinho, já estou acabando. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Antigamente, havia um lugar, um altar, onde era sacrificado ali os animais ao Senhor. Para que os pecados fossem perdoados por uma série de motivos. E hoje Deus fala, diante desse altar, você seja voluntário para o sacrifício. Você entenda e se entregue como um sacrifício. Diante do altar, você vai colocar as suas dores. Para ser queimado, você vai colocar a sua ansiedade, o seu medo, aquela angústia, os traumas que você viveu no passado, que te faz criar ídolos e te afastar de Deus. Coloque diante do altar, porque ele será consumido. O fogo irá consumir. Um sacrifício vivo e agradável. Você não mais cultuará a Deus de uma forma emocional, mas você entenderá que tudo o que você precisa, Deus ele faz. Tudo o que você precisa, Deus supre. Então, quando nós estivermos em uma situação de descrença, lembre-se do estômago. Estás gerando algo, Senhor, que eu sei que não é certo. Eu sei que não vai agradar ao Senhor. Então eu coloco isso diante de Ti. Porque eu não quero pecar contra Ti. Eu não quero gerar esse ídolo. Então, diante desse entendimento que eu já tive, desse discernimento, eu já coloco diante de Deus. Para que eu não gere um ídolo. E o Senhor te dará forças para passar por esse momento. O Senhor te livrará disso, porque Ele não quer que você crie ídolos. Senhor, a minha vontade eu entrego a Ti. Eu quero falar rapidinho sobre o primeiro mandamento. Rápido. Já estou acabando. Já falei que estava acabando, mas agora estou acabando. Agora é verdade. Já era verdade. É rápido. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Este é o primeiro mandamento. Você amarás, pois, o Senhor teu Deus do quê? De todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a sua força. O que seria a força? É a capacidade de cumprir uma determinada tarefa. Senhor, o Senhor me deu força para cumprir os planos e o propósito que o Senhor tem na minha vida. Então eu vou amar ao Senhor de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de todo o meu coração. O coração é o depósito de tudo aquilo que eu tenho cultivado. A palavra de Deus não fala? O que a boca fala é do que o coração está cheio? Do que o seu coração está cheio? Então eu vou amar a Deus de todo o meu coração, pois eu tenho enchido o meu coração com os tesouros do céu. Com as coisas de Deus.
O Senhor está me dando uma capacidade, uma força para eu cumprir com as suas promessas, com aquilo que Ele colocou diante de mim. Vamos se colocar em pé? Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você pense um pouco na palavra que foi ministrada aqui. Há algum ídolo em você? Idolatria? Você tem idolatrado alguém, alguma coisa? O senhor fala de uma igreja ali. Aí vem um apóstolo, um pastor lá, ele faz uma placa. Olha, apóstolo tal, pastor tal, vem aqui e põe o nome de Jesus e Deus bem pequenininho. Eu acho que isso é uma igreja. Temos muito isso, né? Tem muito. Pastores e apóstolos, líderes sendo idolatrados. Aí as pessoas, os irmãos, vão com aquele pensamento no apóstolo, no pastor, e realmente o nome de Jesus, ó Deus, está bem pequenininho lá embaixo. Geram uma dependência do homem, do líder, e não de Deus. Esquecem, assim como o povo de Israel esqueceu de Deus, que tudo fez, mas vão por causa do homem e não por causa de Deus. Os escravos Exatamente. estavam o pensamento só em Moisés. Ele não desce, ele não desce, ele não desce. Mas se eles têm se firmado a Deus com todo o coração, jamais ele tinha feito aquela estátua de ouro, né? Jamais. Porque eles viram lá que Moisés não fez pela força dele. Claro. Moisés não tirou uma ferramenta do bolso e uma vara, uma varinha e criou alguma coisa. Não. Foi Deus. E eles sabiam que era Deus. Claro. Foi Deus que enviou Moisés. Foi Deus que enviou Lá Moisés. atrás ele já poupou a vida de Moisés novinho. Né? Verdade. Já porque futuramente isso ia acontecer, para tirar eles. E para encerrar, eu quero ler 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você identificou algum tipo de idolatria, Deus, Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para me perdoar. Mas é necessário que você confesse. Nós vamos orar agora. E eu quero que você, na hora de falar, se você identificou algo, fale baixinho. Tá? Então vamos orar. Pai, repita comigo. Pai, em nome de Jesus, eu identifiquei, Senhor, em mim, ídolos que eu gerei durante a minha vida, e eu me arrependo, pois coloquei esses ídolos à frente do Senhor, como se fossem Deus, mas eles não são. E hoje eu entendi isso e peço perdão. E eu me arrependo. Agora diga o porquê. Senhor, agora diga o porquê. Baixinho aí no seu lugar.
pois eu sei que isso não mais fará parte da minha vida, pois eu coloco diante de ti o meu Pai, o meu Deus, que cuida de mim, que supre as minhas necessidades, que não permite que nada me falte, que me livra de todo o mal, que guarda aqueles que eu amo, que sabe daquilo que eu mais necessito. Obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor aí. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos porque entendemos que antes éramos idólatras, que cultuávamos a um Deus estranho. Senhor, que a partir de hoje o Senhor seja prioridade em nossas vidas. Que o Senhor seja prioridade em nossas vidas. Moisés, quando subia ao monte, o rosto dele, quando ele desceu, o rosto dele brilhava, pois ele falava ali com o Senhor, como se fossem amigos. Ali tinha uma intimidade, ali tinha algo diferente. E assim, Pai, eu quero ser com o Senhor. E tantos outros exemplos que há na Bíblia de intimidade. Assim eu quero, Senhor. Assim eu busco. Senhor, nós não queremos colocar o Senhor na parede e exigir algo do Senhor. Quem somos para exigir algo do Senhor? Somos pó. Não somos nada sem Ti. Somos dependentes de Ti. Somos pecadores. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Se em algum momento nos afastamos de Ti, se em algum momento nos distanciamos de Ti, eu sei, Pai, que diante desse arrependimento, diante dessa mudança de pensamento, o Senhor não mais olhará para os meus pecados. O Senhor entregou o seu único filho para morrer por nós. O seu filho Jesus, que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém.